Olá, como vai? Estamos começando o nosso programa hoje, Felizes da Vida. Mais uma vez, como sempre, só faço esse programa feliz por estar aqui, pela oportunidade, por ter você aí do outro lado com a gente, por renovar-se o nosso encontro. Eu fico sempre realmente muito feliz. Que Deus abençoe a você, que você esteja em paz, alegre, feliz ou pelo menos animado. Se desanimado por alguma situação, acredite em mim. Vai passar, as coisas vão se acomodar, tenha esperança, renove as suas forças em Deus, na confiança de que Deus é por você, nunca contra você. Nunca pense, Deus está contra mim, Deus está me castigando, a ira de Deus. Não, 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 Deus ama os seus filhos e cuidando dos seus filhos, acompanhe os seus filhos e vê o que você tem passado. Deus vai atender a sua necessidade. Deus vai socorrer você. Acalme-se, descanse. Sabe filho quando cai e corre para os braços do pai e diz assim, senta aqui filhinho que eu vou cuidar de você? Ainda vai estar doendo, está machucado, mas está no colo do pai, da mãe. Mamãe, sabe aquele filhinho quando cai e a mãe diz assim, vem cá, vem cá. E ela sopra... Passa, põe no colo, continua doendo, mas está com ele no colo. Amor de pai, amor de mãe, experimente isso vindo do coração de Deus para você. Seja muito bem-vindo ao Consultório de Família. Hoje nós vamos falar sobre maternidade, vamos falar sobre mãe, amor de mãe, coisas de mãe. É o programa de hoje, cheio de emoção. Você vai saber ao longo do programa, sentir algumas emoções aqui junto com a gente, eu sei. Porque tem uma história que ao longo do programa, melhor, na segunda parte do programa, nós vamos compartilhar com você e pelo menos quando eu soube, quando eu me inteirei dessa história, eu me emocionei. Uma das minhas convidadas já estava me dizendo, vou chorar. Mas não é um programa para chorar simplesmente, é porque a gente fala de mãe e não tem como não se emocionar. Mas é um programa para refletir, para pensar sobre o que significa ser mãe nesse tempo que estamos falando de mãe, do Dia das Mães, que foi neste último domingo. Enfim, mas e você, que é mãe ou pensa em ser mãe? Vamos falar sobre isso com um programa assim cheio de reflexão e aprendizado? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Fique muito à vontade aqui na nossa sala. É sempre bom ter você aqui no nosso programa. Bem-vinda, Joyce Carnassali, aqui no programa pela primeira vez. Tudo bem? Tudo jóia. Emocionadíssima já de estar aqui com você. Ser mãe também já, o tema e o programa, a companhia já boa, né? Já o sentimento. Joyce Zanardi, bem-vinda. Obrigada. Eu sou café com leite porque eu vou chorar de qualquer jeito que eu tô grávida, então grávida chora à toa. Chora à toa. Muito bom estar aqui. Muito bom ter vocês aqui com a gente também. Nair, bem-vinda. Uma mãe aqui com a gente pela primeira vez. Bem-vinda, viu? Obrigada, eu me sinto em casa. Que ótimo. Não prometi de não chorar, mas de tantas choronas, né? Eu acho que vou acabar chorando também, mas não é meu plano. Ok. Mas é um privilégio estar aqui, da gente. A Nair é protagonista de uma história linda, mais uma história linda, as meninas também, mas é aquela história que eu disse para vocês que no segundo bloco você vai conhecer um pouco mais. Espera aí. Joyce e as duas Joyces, Joyce Carnassali, Joyce Zanardi, quero lembrar que vocês estão participando de um lançamento incrível da gravadora Novo Tempo, que é o CD Duetos, né? Coisa bonita, vem aí, já chegou aí pro pessoal. Fresquinho, né? Foi o lançamento oficial hoje, no Caixa de Música, e com muita gente boa, e vai ser uma bênção para a igreja, porque esse CD, hoje eu falei no Caixa de Música, não é um CD para ser ouvido, é para ouvir, aprender e cantar. Que lindo! De louvor e adoração, né? Você fez dueto com o Daniel Lidke. Isso. E você fez dueto com... Um dos meninos do Solanza, Marlos. O Marlos. Então fica a dica aí para você, da gravadora Novo Tempo, um presentão, duetos, para quem gosta de cantar, para quem também não gosta, a oportunidade de aprender, de cantarolar, de louvar. É esse presente, duetos, com nomes incríveis, cantores maravilhosos e a participação das meninas aqui no nosso programa hoje. Mas vamos falar de maternidade. Como foi para você tornar-se mãe? Você, estudante, menina crescida, casou, mas era cantora, independente, enfim. Mas aí chegou a maternidade. Como foi isso pra você? Eu casei muito nova, eu acho, assim, né? Eu sei que tem gente que casou mais novinha que eu, mas eu casei com 20 anos. Meu marido era um pouquinho mais velho. E aí a gente resolveu segurar a onda para ter filhos mais pra frente. Então, eu demorei 7 anos para engravidar. Ok. Mas foi, mesmo a gente querendo muito, e foi logo na primeira tentativa, a fertilidade mora aqui, graças a Deus. Mas assim, quando eu soube da notícia, engraçado que esses testezinhos de farmácia, né, 2 tirinhas grávida.
elas pintaram na hora. E eu falei para o Elivelto, não, tem que esperar 5 minutos aqui do teste. Ele falou, mulher, você tá grávida. Falei, não, temos que esperar 5 minutos. E as 2 rosas lá assim, né, apontando. E aí eu entendi por que Deus dá esses 9 meses para a gente digerir a ideia, porque é muita responsabilidade, né? A gente se sente incapaz com aquele serzinho que é uma página em branco, frente a esse mundo que tem muitos desafios e muitos bombardeios, né? Como que eu vou educar o meu filho para o céu? Você já tinha essa preocupação? Eu sou professora, né? Então, sou professora de música. Eu não convivia assim com as crianças todos os dias, mas aquelas vezes que eu ia para a escola, eu falava, gente, aprendi a não julgar nem pais nem crianças, porque a gente pode viver diversos tipos de situação em que você vai passar pela mesma coisa que você julgou, por exemplo. Uhum. Então, eu olhava assim e pensava, qual é a responsabilidade como professora já é grande? Qual é a responsabilidade como mãe, né? Quadruplica, quadriplica. Então, eu só posso dizer assim que esses 9 meses que Deus dá para a gente assimilar a ideia, são 9 meses que a gente se apega a Deus de uma maneira, acho que para todas as mães é assim, né? Para Deus dar capacidade para a gente não só ter a natureza, né? Que a natureza já ajuda você a cuidar e amar, mas a você educar para o céu, né? Tarefa fácil não é, né? E para você, como foi assim? Vou ser mãe, o que mudou assim na tua cabeça? Bom, para mim começou com um pouco mais de susto do que ela. Eu também fui surpreendida pela minha fertilidade, que contrariou as possibilidades médicas, né? Depois que eu adoeci. Mas como a gente estava conversando quando a gente vinha para cá, quando eu também tive sempre tive essa consciência de que a gente tem que educar e moldar, e eles são uma esponjinha, eles vão absorver o que a gente puser na frente deles, tanto positivo quanto negativo. Eu sempre tive essa noção. Mas a noção da responsabilidade espiritual, que eu também tinha, mas de uma outra maneira, ela se tornou muito, muito forte no momento que a Lídia saiu de dentro de mim, né? E aí o médico colocou aqui em cima, ainda estava cortando o cordão, e aí eu puxei ela mais para perto. Ele falou, calma, senão você puxa a placenta com tudo. Peraí, mas aí eu queria ela pertinho de mim, e aí eu comecei a chorar, chorei muito, e falei assim, doutor, eu sou mãe, eu repetia isso, eu sou mãe. Passou um monte de coisa pela minha cabeça, mas a que mais me marcou dos pensamentos que eu tive naquele momento, e que eu carrego até hoje, assim, ficou essa impressão muito forte, foi a responsabilidade espiritual para com a minha filha. A responsabilidade que eu tenho perante Deus de cuidar dessa herança que Ele me permitiu ter, que Ele me deixou, e de uma maneira tão especial que eu acho que foi a forma como eu a gerei. E para mim agora está vindo de uma forma bem mais natural, né, nessa segunda gestação, apesar de também ter passado um pouquinho de susto também nessa segunda, porque eu acho que o pessoal em casa talvez não esteja entendendo por que tanto susto. É que da primeira vez você estava fazendo ainda um tratamento de câncer na tireoide, né? E aí? Eu retirei a tireoide e o oncologista me informou que eu teria pelo menos 3 vezes mais dificuldade de engravidar naturalmente do que uma pessoa saudável como a Joyce. A fertilidade em pessoa. A fertilidade como a mãe da fertilidade. Então, eu descansei na certeza de que eu teria dificuldade, né? E até era uma coisa natural na minha família. Eu tive tias que tiveram dificuldade para engravidar e tal. Então, eu pensei, eu também vou ter, e ainda mais somado ao fato de que agora eu tô com um certo desequilíbrio hormonal, né? Mas
pouquíssimos meses depois que eu tirei a tireoide, eu estava grávida e agora... Aí, passados 3 anos, ela pensou... 3 anos... Dobrou a possibilidade, dobrou a impossibilidade, eu pensei, né, de ser mãe. Aí, de repente, a Sara. De repente vem a Sara e tá aqui pipocando na barriga. Tá aqui pipocando mesmo. Gracinha. Mas é uma delícia. E a Joyce Carnassali já tem 2 filhos, né, também? Tem o Eduardo, 3 aninhos. Ai, que lindo. E o Henrique, que é um sapeca com 1 aninho e 2 meses. Lindinho demais. E aí tem a Lídia e a com Saroca, 3 que tá chegando, a aninhos, Sara. e a Saroca. E você, Nair? É interessante que a Joyce Zanardi é enfermeira, cantora, nós apresentamos assim, mas assim, tem a formação de enfermeira, você também é enfermeira, professora, né? Bem-vinda. Conta aqui pra gente, a tua história de maternidade, passa aí pelas meninas, seus filhos já estão com que idade? O meu mais velho tem 22 e o mais novo, 20. Eu achei interessante, tem muito em comum a minha história com as das 2 Joyce. A Joyce tem 2 meninos, Isso. 2 meninas, e eu 2 meninos. E impressionante, e eu muito hiperfértil. Eu, enfermeira... Nossa, fertilidade mora aqui. Enfermeira, professora de faculdade, tinha acabado de fazer especialização materno-infantil, entendida em todas as técnicas para não ter filhos. Estava com 6 meses de casada e, de repente, teste de gravidez positivo. Meu esposo falou assim, mas você não acabou de fazer o curso de especialização e agora você é uma entendida, especialista, não sabe como é que funciona ainda. E lá tá bonitinho, toda aquela agenda, né? Primeiro dia, depois segundo dia, terceiro, quarto, com colorido, com muco, tudo organizado. Mas nada funcionou. Nada funcionou, realmente. Tinha que nascer, tinha que nascer e foi no melhor momento. Deus escolhe o melhor momento, não é a tabelinha. Não é o muco, não é a nossa expectativa, não é o nosso diagnóstico nem prognóstico. Deus tem o tempo dele. E realmente ele foi gerado e concebido no melhor tempo. Né? E isso me emocionou. Eu já tinha no momento 27 anos, então eu estava pelo menos fisicamente pronta, emocionalmente, não digo assim, mais porque eu tinha só 6 meses de casado, né? Mas ele veio num bom momento. E eu louvo a Deus por isso. E nós temos mais história a contar a respeito dele. E ela olha ali para frente, já vendo o filho porque dela ele está ali à frente, os olhos brilham, e aquela mãe apaixonada. Vamos falar de mãe apaixonada? Como é que vocês lidam, por exemplo, com a educação em si? Porque, assim, primeiro instinto maternal, essa coisa nossa maternal é da proteção, é do cuidado, é meu, principalmente o primeiro filho. Como é que você foi se descobrindo mãe e tendo que ser mãe boazinha, mãe chatinha, mãe dura, mãe que põe disciplina ou não? Como é que é a Joyce mãe? Darleide, quando eu era criança, eu fiz uma lista, já falei isso pra minha mãe, das coisas que eu não gostava que ela fazia comigo. Coitadinha, que dó. Eu falei, o dia que eu for mãe, eu não vou fazer isso com meu filho, mas é impossível, né? Impossível. Algumas coisas eu me pego assim, fazendo, vou correr na lista, vou relembrar o que não posso fazer. E já fez. A gente em casa fez uma opção. E essa opção foi eu parar de trabalhar. Uau! A gente sabe que hoje, a mulher de hoje, ela não está mais formatada para ser esposa e mãe, né? E isso às vezes dói um pouco na gente, porque você tem a falsa impressão de que você está um pouco para trás do mundo, né? Com as mídias, com as redes sociais, e você vendo suas amigas estudando e mestrado e fazendo outras coisas. Existe uma falsa impressão de que você está, de alguma forma, deixando de ser alguém que você poderia ser. Mas eu afirmo aqui, e não é justiça própria nem nada, mas eu falo para todas as amigas que eu tenho, que a gente aperta um pouquinho o orçamento, e isso não tem preço. Você poder ter o seu filho claro, existem mães que passam por necessidades e a necessidade dela é trabalhar e Deus olha para essa mãe do mesmo jeito que olha para mim. Não é justiça própria, entendeu? Mas quando a gente tem a opção e você toma essa decisão, Deus está olhando por você e Ele sabe que você vai fazer o seu melhor porque Ele te deu esse filho para você ter com você, não para você deixar numa escolinha, se você pode tê-lo com você. Isso torna
uma responsabilidade grande, porque para mim os meus filhos são muito mais importantes que alunos, né? Os alunos são importantes, mas eu tenho eles como alunos também. Então, para que eu não entregue eles para a televisão ou para o caminho mais fácil, eu com eles faço atividades diárias e eu planejo a minha vida com eles diariamente, como se eu tivesse uma sala de aula, um plano de aula, cuidando do desenvolvimento físico, espiritual, a parte da alimentação. Eu tenho diversas atividades que a minha faculdade me ajudou muito nisso, de musicalização, né? O que eu posso fazer para desenvolver a socialização, o que eu posso fazer para desenvolver a cognição. Então, assim, eu tento fazer um planejamento diário com eles. Claro que a gente nem sempre consegue cumprir a rotina, mas, assim, eu me sinto muito satisfeita, exausta e satisfeita e feliz, porque eu oro a Deus todas as noites e falo, Senhor, eu estou tentando fazer a minha parte. E eu não sou uma mãe 100%... pode tudo, né? Claro que não. Você, para educar bem, você tem que ser chatinha de vez em não é? quando. Mas eu corro na lista, viu? Falo, isso aqui eu não vou fazer. Que lindo. Você também fez essa opção de não trabalhar fora? Fiz. A gente fez essa opção e Deus foi fiel. Em pouco tempo a gente também teve que apertar orçamento, vender carro, morar num aluguel mais barato e né, fazer os ajustes assim, financeiros para poder facilitar essa decisão. Mas não foi uma decisão que eu relutei em nenhum momento em tomar. Foi muito natural. No momento que eu descobri que eu estava grávida, eu já sabia que era isso que eu queria. Eu queria cuidar da minha filha. Eu não consigo conceber a ideia de terceirizar a educação da minha filha, podendo, como a Joyce falou, estar presente, né? Tendo essa opção. Então, ainda que a gente tenha que fazer ajustes, eu fiz essa opção. E aí Deus foi muito fiel e em poucos meses o que eu ganhava, o meu marido ganhou de aumento. Então, realmente foi uma resposta bem clara de que Deus estava né, realmente abençoando aquela decisão. Agora, respondendo a sua pergunta quanto a ser mãe boazinha e mãe chata, engraçado, eu não sei se... Eu acho que eu peguei um pouquinho do meu pai e um pouquinho da minha mãe. Então, o meu pai, ele é mais rigoroso, ele é mais da disciplina um pouco mais rígida, e a minha mãe é do amor e tal. Então, acho que eu fui me espelhando um pouco nos dois para tentar pegar um equilíbrio entre os dois. Mas eu encontrei muito mais facilidade na disciplina que equilibra as duas coisas do que na disciplina que é só para um lado, que é só rígida, rigorosa, ou que é só amorzinho, ai, pode tudo, ai, você é nenenzinho, não. Eu senti que assim, a minha responsabilidade é formar a Lídia e agora a Sara para o mundo, para mim como mãe, sim, mas principalmente para Deus. Então, quando eu penso nisso, eu não posso educar só puxando para um lado, porque senão não vai ser um ser humano completo. Não vai ser, eu não vou estar extraindo dela o melhor, o máximo do potencial que Deus sonhou para ela. É isso que eu penso. É como que eu posso moldá-la para o que eu imagino que Deus tenha sonhado para ela ser o mais completa e bem resolvida possível. Teve uma vez, numa participação sua aqui no consultório de família, nós falávamos um pouquinho sobre educação e você disse assim, por exemplo, a Lídia, ela não escolhe, eu não digo assim, filha, o que você quer comer? Não, você vai comer isto e isto, porque eu sei o que é bom para você. Essas atitudes, à primeira vista, pode parecer assim, mas e a liberdade? Não, mas o pai e a mãe têm que saber justamente isso. O que você quer? Eu quero prepará-la para isto, para aquilo, para Deus, para o mundo, para o que eu quero. Eu posso até dar opções. Se eu preciso saber, ou melhor, se eu quero e sei onde quero chegar, eu vou precisar ter as minhas estratégias, né? Passa por aí, então, às vezes, a gente ser boazinha e às vezes ser chatinha, ser mãezinha, coisas de mãe, né? Exatamente. É assim que funciona. Você também viveu algo desse gênero, assim, teve que fazer alguma opção para ficar com os filhos? Como é que foi esse tema na sua vida? Eu, assim que me formei na FAI, Faculdade Adventista de Enfermagem em São Paulo, no ano seguinte já me convidaram para dar aula. Eu era nova, a faculdade já via com os bons olhos para investir numa futura sua carreira professora, na carreira profissional. Foi quando eu engravidei. E foi exatamente no momento que falaram bem assim, olha, Nair,
Nós vamos pagar, enquanto você estuda, o seu salário e o seu mestrado. E assim que você terminar o mestrado, a gente vai investir no seu doutorado. E eu parei e falei assim, olha, gente, agora eu farei uma outra faculdade, que é a conhecida, Filhos ou Filhos, agora eu serei mãe. Então, naquele momento, eu dei 3 meses para ele conseguir uma outra professora, terminei o semestre e fui ser mãe, né? E foi o melhor investimento. Porque na minha cabeça era o seguinte, não há como eu ser uma excelente profissional, uma excelente mestranda, depois mestre, fazer um excelente doutorado e ser uma excelente profissional e uma excelente mãe. E eu optei para ter uma excelente mãe, não fui excelente mãe, né? Mas tentei fazer o melhor, como a Joyce falou, a gente tenta falar o melhor. E outra coisa, Darleide, só uma coisa importante, um atributo de Deus que eu admiro muito, ele conseguir juntar a justiça e o amor. E enquanto eu estava educando os filhos, ou lidando mesmo com as pessoas, eu penso como ser justa e ter amor. Porque um excesso de justiça a gente sabe que é tirania. E excesso de amor vira anarquia. Como você juntar essas duas características divinas, não é? Então temos que educar nossos filhos com amor e com justiça. E não é fácil. Esse poder e essa sabedoria vem apenas de Deus. E eles ensinam muito, né? Oh. Gente, o meu filho mais velho, Eduardo, ele é um menino muito bonzinho e ele é muito sistemático, ele é muito, assim, certinho com as coisas, sabe? Ele não me dá muito trabalho. E com ele eu aprendi que as coisas funcionam no combinado, sabe? Ele não vai pela força. Eu tomei uma lição muito grande, porque a gente vem de um esquema assim, né? Vai apanhar! E com ele não adianta. Desde bebê ele deu demonstrações que nada que viesse físico fazia algum efeito para ele. Ele sentia muito mais a separação de ficar de castigo sentadinho num cantinho. E é engraçado que até hoje... tudo que eu quiser fazer com ele, eu combino e não tem a gente não sai fora do plano, sabe? Ele atende o combinado, Ele né? atende. Mas o outro vai me ensinar outras lições. Você já está percebendo, né, Joyce? Eu costumo falar para os pais nas minhas palestras de que os filhos não podem ser educados de maneira iguais. Verdade. Fala assim, nossa, como que um filho, eu eduquei os dois iguais, um saiu bom, outro sai ruim. E eu falo assim, aí está o problema. Os filhos não podem ser educados de maneira iguais. Não podem. Eles são diferentes, então tem que ser educados de maneira diferente. O meu mais velho, por exemplo, eu não podia usar a vara. A vara era para poder, ele está ali me ouvindo? Gente, deixa eu só avisar o pessoal ali de casa que está assim meio desavisado. A vara, ela está querendo fazer uma referência, usando uma palavra bíblica sobre a disciplina. Mas ela não usava vara, literalmente, meu filho. Vara de marmita. Tipo assim, não. Senão já vão chamar vara da infância e da juventude. Uma cinta. Uma cinta. Isso, eu usasse uma cintada assim, apenas de alerta, isso não fazia bem para ele. Um rider, né? Isso, um rider, uma havaiana. E o mais novo eu podia. Ok. Certo? Então, um educa, outro você deseduca. Como é que você está? Você conhece o teu filho de maneira assim suficiente para saber se a disciplina que você está usando vai educá-lo ou deseducá-lo? Né? Então, a gente tem que pensar muito e analisar o perfil dos nossos filhos para dar a disciplina. Gente, agora ideal. Observa o nível, a exigência complexidade, por uma né? sabedoria, uma complexidade que há na educação dos filhos. É assim, alguma coisa que precisa mesmo e existe e ele dá a graça de Deus. Porque não tem cartilha, não tem manual, você foi aprendendo, claro, lendo, buscando, a Bíblia ensina, mas muito, quer ser boa mãe, bom pai, vai na Bíblia, vai na palavra, aprende com Deus. Tem livros maravilhosos, autores maravilhosos, incríveis, que dão um show assim para você. Só que quando você tira ali da teoria, vai para a prática com o seu filho, se você não tiver sabedoria, você vai errar a mão. A receita vai ser uma, mas a sua filha, o seu filho é diferente, né? Eles não vêm com cartilha, não com manual. Vem. Então precisa de sabedoria, precisa de tempo, precisa de qualidade, precisa de pensar. O filho está dormindo, você está lá pensando, mas como é que eu posso fazer diferente? Como é que pode funcionar? Aí você tenta, não deu certo. Como é que é? Conversa com outras mães. Por isso que eu acho a importância de você conviver com seu filho, de você estar presente, porque se
de repente, não sei, vai para a escolinha, ou a babá está cuidando, ou está na creche, enfim. E aí chega só de noite, na hora de dormir, você não teve tempo de... Você não conhece a criança muito bem, você não sabe como é que ela funciona, o ritmo dela durante o dia. Vocês estavam afastados, né? Então, acho que nesses momentos que vale a pena a gente refletir na importância que a gente está perto. Não é só para ver aqueles momentos marcantes, o primeiro passo, a primeira palavra, essas coisas são importantes. Mas o dia a dia é a forma como você vai moldando mesmo cada criança, né? E cada uma vem com um molde diferente, então porque não dá para colocar no mesmo. Né, Joyce, o filho, você percebe o dia que ele está triste, pelo tom de voz. Se o filho entra em casa e você conversa e puxa um assunto, pelo tom de voz, fala, ele não está bem. Agora, se você não acompanha, o filho vai chegar de diferentes formas e você não sabe como ele chegou. E se você não acompanhou, você não sabe, não conhece quando ele está triste, quando ele está alegre, quando ele tem alguma decepção, alguma frustração, você não consegue. Meninas, eu sei que vocês são mães excelentes, eu dou uma nota boa para mim mesma, mas essa mãe aqui me parece ser, mãezona. Sei não, hein? Daquelas boas, nota 10, deve ter muita coisa para ensinar pra gente também. Amados aí de casa, a revista Família Feliz já sabe, né? Mostra aqui, Moranguinho, a revista Família Feliz. Para você que não pediu ainda, vai no nosso site, novotempo.com/consultório. Aparece aí a nota, depois vai lá, visita o nosso site, pede a revista Família Feliz. Aqui fala sobre maternidade, paternidade, vida conjugal, vida financeira, de tudo um pouco para você aprender a viver melhor em família. A minha amiga Mary Martins, um beijo para você. Ela está nos acompanhando e diz assim, estou amando este programa, muito bom ouvir isto que estou ouvindo da Joyce ou das Joyces. Porque às vezes a gente se sente exatamente assim, ou seja, inadequada. Parou de trabalhar, está cuidando de filho, encontra as amigas, né? Tá fazendo o quê? Não, estou em casa. Ai, só isso. Não faz nada da vida, não? É o preconceito, né? Se elas soubessem o quanto fazem, né? Mas, enfim, deixa eu só também fazer uma observação. Tudo que nós estamos dizendo aqui, a Joyce teve cuidado de lembrar disso, as Joyces tiveram cuidado de lembrar disso, a Nair também, e eu preciso reforçar isso para você. De maneira nenhuma deixar alguma mulher com um sentimento de culpa. Eu sei, nós sabemos que há mulheres que, se não trabalhar, vai faltar o dinheiro para pagar o aluguel. Vai faltar o dinheiro para comida em casa. Tem mulheres que ela trabalha, o filho fica na creche porque o pai não está, ou foi embora, ou não tem, ou morreu, sei lá o que aconteceu com ele. Enfim, cada um tem uma realidade. E de maneira nenhuma, nós, como servas de Deus, aqui bem sentadas numa televisão, falando para você e de longe querendo de alguma maneira deixar um sentimento de culpa no seu coração. Jamais. Você sabe das suas necessidades. Você sabe por que todos os dias você deixa o seu filho na escola, na creche, onde quer que seja, ou com alguém em casa, ou fora de casa, e vai trabalhar. Você sabe. Mas o tempo inteiro dissemos, eu estou apenas reforçando, você pode ficar em casa com seu filho? Você pode, você tem essa disposição, você quer experimentar o que significa ficar com o filho e responsabilizar-se 100% por ele? É nesse sentido que nós estamos dizendo. Você pode, experimenta. Eu não posso deixar de dizer que passa por aí um agir de Deus na tua vida enquanto mãe, enquanto família. A repercussão disso vai ser extremamente positiva. Vamos falar um pouquinho mais sobre maternidade. Logo depois do intervalo tem uma história linda que a gente quer contar para você. Até já! Que bom ter você aqui com a gente no Consultório de Família. Hoje uma conversa boa aqui com mulheres contando da sua experiência enquanto maternidade. Sabe que eu quero abrir também meu coração para você a partir da seguinte preocupação que eu tenho. Sempre que eu falo de maternidade, sobre a alegria de ser mãe, sobre esse período que todo mundo está falando, que ser mãe é maravilhoso, eu me preocupo com aquelas mulheres que sonham, desejam ou desejaram e não tiveram filhos. Eu prometo para você que estou preparando uma pauta para a gente conversar com você, que deve estar aí do outro lado, quem sabe tem aí alguma mulher com uma lágrima rolando, dizendo, eu desejei tanto isso, por que Deus não me deu essa alegria de ser mãe? O que aconteceu comigo? Por que não? E essa coisa toda que ronda o coração de uma mulher que desejou ser mãe e não pôde, por
circunstâncias diversas. Eu vou fazer um programa sobre isso. E esse é um dos temas mais delicados, sobre os quais eu tenho maior cuidado em falar, porque eu consigo imaginar o sentimento de uma mulher que desejou e não pôde ser mãe. Vamos conversar sobre isso, você me espera, vai ser uma conversa boa, vai ser uma conversa para a gente entender um pouco, ou se não tivermos resposta, para a gente apenas falar, para a gente saber que tem uma série de mulheres que passam tem esse sentimento ruim, essa dificuldade de até aceitar que não puderam gerar um filho. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Tenho visto mulheres que geram vida de outras maneiras. Não seja estéril da perspectiva de ser alguém que pode produzir vida na vida de alguém. E eu quero falar sobre isso com você no outro programa aqui no Consultório de Família. Tudo bem? Olha só, eu vou pedir para rodar um vídeo agora, vai contar a história da Nair com o seu filho. Você vai conhecer o filho dela, que já está aqui com a gente no estúdio, mas nesse vídeo tem um resumo da história e aí eu volto aqui com você para a gente continuar ouvindo deles mesmos. É uma mãe que se prontificou a dar um presente para o filho e é um daqueles presentes que a gente não encontra em lugar nenhum para vender. Não está à venda em lugar nenhum. Ela produziu, mas com suor e lágrimas também. Roda aí e a gente já volta aqui com você. Meu querido filho, Ian Patrick, é para você que iniciamos hoje, 19 de março de 2009, escrever esta Bíblia. Durante toda a sua infância, papai e eu procuramos escrevê-la em seu coração. Agora, através das minhas mãos e do estímulo do papai, vamos deixá-la escrita em papel, confirmando a importância que a palavra de Deus deve ter em sua vida. A mamãe que tanto o ama. Quando meu filho começou a fazer teologia, eu fiquei pensando que presente poderia dar a ele de valor assim imensurável, de algum valor que o dinheiro não poderia comprar. Aí depois de muito pensar, de muita reflexão, juntamente com meu esposo, chegamos à conclusão, uma Bíblia. Aí está o presente, uma Bíblia manuscrita. Mas como fazer a Bíblia? Como escrever a Bíblia? E eu pensei na hora assim, se eu quero saber de Bíblia, entre em contato com a Sociedade Bíblica Brasileira. Foi quando então eles tão prontamente se dispuseram em fornecer todo o material gratuitamente. A princípio eu planejei então escrever 2 páginas por dia. Aí quando chegou então, faltando um ano, exatamente no mês de março, e a formatura seria em dezembro, aí foram 4 páginas ao dia, num total de 2 horas por dia. Então chegou o momento esperado, o dia da formatura. Qual seria a reação dele ao receber esse presente? Estava acontecendo uma cerimônia muito emocionante, muito bonita. E no meio disso foi dito que alguém entre os alunos receberia uma homenagem muito especial. Quando eu peguei a Bíblia nas minhas mãos, com a letra da minha mãe, do meu pai, um pouquinho ali, e eu fiquei realmente emocionado. E eu fiquei pensando ali que aquilo era uma demonstração não somente de uma mãe, mas demonstração de amor do próprio Deus, me convidando a um estudo mais profundo e mais dedicado à Palavra de Deus. A maior motivação a escrever esta Bíblia não era apenas escrever no papel, mas eu orava para que Deus a escrevesse no coração do livro. A Bíblia é uma carta que Deus deixou para todos nós. E pensar que minha mãe escreveu toda ela é uma coisa muito marcante para mim. Todo presente que você recebe, quando ele é muito marcante, muito significativo, isso provoca uma reação em você. Você tem vontade de fazer alguma coisa. E eu decidi escrever a minha própria Bíblia. Tenho feito isso e incentivado as pessoas também a terem uma experiência real com a Bíblia.
linda. É daquela história que quando eu soube, nó na garganta e não deu para segurar as lágrimas. E já tem uma aqui chorando. A Joyce só viu o vídeo Não é na abertura. grávida. Na abertura ela já começa a chorar. E o que é, Joyce? Não é porque o recadinho dele me emocionou. Você está entendendo? Mãe, o que é isso? Como é que foi escrever uma Bíblia? Aí o pessoal de casa não deve estar entendendo assim tudo. Não deve ser verdade. Deve ser uma Bíblia grande, gigante. Olha o tamanho da Bíblia. Bíblia no tamanho normal. Olha aqui, ó, está nas minhas mãos. Não é nada de um volume extraordinário. E aí estou abrindo aqui, ó. Mostra aqui mais de pertinho, novamente. Mostra aqui, ó. Isso aqui é a caligrafia da mãe. Em quanto tempo você escreveu essa Bíblia, Nair? Conta um pouco mais aqui pra gente. Olha isso, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia ela foi escrita em 4 anos. Comecei a escrevê-la no dia 14, no dia do aniversário do seu esposo. Comecei a escrever no dia 14 de março de 2009. De 2009. Foi quando eu comecei a escrever a primeira página da Bíblia. Mas é interessante você falar de escrever uma Bíblia, né? Mas importante e interessante é para mim. O que acontecia com você enquanto você escrevia? Deixa eu só cumprimentar o Rian. Boa noite, Rian. Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Eu Tudo tô bem? bem aqui, tentando não se emocionar também, né? Porque sempre uma reflexão de como foi o momento, né? Mas tá muito bom. Obrigado por estar aqui, viu? Que bom. Obrigada a você. Rian é pastor, já está fazendo mestrado em teologia, é um missionário e, assim, nós conversávamos a respeito do programa de hoje e eu dizia para eles, olha, o programa de hoje é para ser inspirador. Então, as meninas têm filhos pequenos, eu tenho uma filha adolescente, mas ele já é um homem que a mãe, estando aqui com a gente, pode dizer o que esse trabalho da Joyce Carnassali, da Joyce Zanardi, o seu trabalho aí de casa, pode resultar em quê? Vai resultar em quê? Num homem bem formado? Num homem dedicado às coisas do reino de Deus? O que é? Então, quando você planejou esse presente para o seu filho, um presente incomum, mas eu imagino que se você tivesse contado para mais pessoas, olha, eu vou escrever uma Bíblia. Mas escrever uma Bíblia? Fala como era o teu coração no tempo em que você estava escrevendo isso para o teu filho. Eu escrevia com oração. E eu não gostaria que ninguém soubesse para não me desanimar. Né? Isso é um dos motivos. Você não vai conseguir e eu realmente não tinha tempo. Uma das perguntas que me fizeram no dia da entrega era que se eu trabalhava, se eu era uma desempregada. Se eu tinha tempo sobrando para poder fazer isso. Não, eu quero dizer a todos, e quero dizer a você, Darleide, que eu saía de casa às 5 da manhã e voltava às 5, 6 da tarde, cansada, como esposa de pastor, dona de casa, não tinha empregada. Não? Então, foi realmente um trabalho de amor e de importância com a palavra de Deus. E enquanto escrevia, eu orava. E não queria contar para ninguém para não ter esse desânimo. E eu queria que fosse surpresa para ele. E se de repente alguém soubesse, alguém da minha família, ele iria saber. E é importante, a motivação. É muito grande saber que não tem ninguém sabendo, a não ser meu esposo. Só você e seu marido. Só eu e meu esposo. Ele estava sabendo. Eu acreditava que isso era uma motivação também para mim. Né? E não tinha ninguém cobrando. Em que livro você está? Em que livro você está? Ainda não vai dar tempo. Tanto é que faltava 8 meses para entregar, eu estava no livro de Isaías. Você imaginou isso? E se tivesse alguém me cobrando? Né? Então, seria muito mais difícil. Eu sei que tem Enfim, Rian, você recebeu a Bíblia, o que escrito pela sua mãe. Aqui tem suor e lágrima, não tem? Muito. Suor e lágrima. Tinha dias que você estava triste, tinha que escrever? Eu não tinha dia que eu falei assim, olha, Senhor, eu estou com muita dor de cabeça, eu não estou com vontade. Tinha dia que meus punhos doíam muito, mas eu sou muito persistente. Aí eu passava um pouco, eu pedia que Deus me socorresse e a dor passava, Darleide. Era impressionante como a dor passava. Né? E o cansaço era um refrigério. Às vezes eu não estava com vontade, estava cansada, tinha muito serviço a fazer. E eu começava a escrever, aí eu esquecia. Eu aposto que nesses dias você deve ter lido coisas incríveis, né? Muito incrível. Não vai dar tempo eu contar as coisas incríveis. Eu contei um pouco a Darleide enquanto a gente vinha. As descobertas. As descobertas. Né? E como Deus falava com você. Deus falava comigo. Para vocês terem uma ideia, eu li na minha vida inteira aproximadamente 30 vezes a Bíblia. E vi coisas que eu nunca vi.
né? Eu já tinha visto muitas coisas, mas eu tenho certeza que se eu fosse escrever novamente, eu ia descobrir outras coisas ainda. Porque tem dia que você não está muito assim, com tantas atividades a fazer, que a mente não está ali na mão inteiramente. E tem dia que está. A mente acompanha a escrita. E tem dia que eu estava pensando em outras coisas, né? Rian, eu já vou aí falar com você, viu, Rian? Deixa eu ouvir aqui mais um pouquinho sua mãe. Eu estou entendendo que para uma mulher ter decidido dar ao filho, uma mãe ter decidido dar ao filho uma Bíblia, é porque Bíblia para este filho tem muito significado. Como foi você, enquanto mãe, ensinando esse filho a andar no caminho do Senhor? Eu me baseei muito, Darleide, naquele texto bíblico que diz que a gente tem que ensinar os nossos filhos, não necessariamente nossos filhos, mas a todos sob nossa responsabilidade, andando, comendo, dormindo, falando, brincando, eu tenho que estar falando a respeito da Bíblia. E eles foram assim. Eu cheguei a pensar assim, eu acho que eu estou, assim, saturando meus filhos de Bíblia, de Deus. Eu ficava assim, será que eu não estou falando demais? Eu não estou... Era de manhã e à noite, manhã à noite. Podia não ter comida, mas tinha que ter a Bíblia. Claro que eu dava todas as refeições. Ainda bem. Né? Todas as refeições. Ainda bem que você está explicando que o primeiro era a vara, agora faltava comida. Não, eu tinha horário certinho para comer, viu, Darleide? Ok. Horário certinho para comer, para dormir, para desenvolver nesse grande homem o domínio próprio. Horário correto para dormir e horário correto para comer. Isso é importante para as crianças pequeninas desenvolver o domínio próprio, né? Então tinha o horário do culto de manhã, viu, mamães? De manhã e à noite, todos os dias. Todos os dias. Só uma pausa. Já vou aí, Rian. Você é a pérola do programa que ainda tem aqui algo lindo para contar para o pessoal de casa. Você me disse que tem uma amiga que precisou fazer uma viagem e me conta o que era exatamente. Ela foi a trabalho, ela e o esposo foram ao Japão, ali do lado. Ali bem pertinho. E ela precisou, por necessidade, deixar os filhos bem pequenos com a mãe dela. E aí que tá a coisa linda, né? Para mais uma vez, se alguma daquelas mulheres não pegar o seu recadinho de antes, ninguém aqui tá incentivando a justiça própria. É justamente isso. Dentro da minha possibilidade, o que eu posso fazer de melhor daquilo que Deus me deixou. E ela, do Japão, fazia o culto diário com os filhos pelo Skype, de manhã e à noite. Olha isso, gente. Nos horários trocados, né? Japão, então, ela estava de noite, ele estava acordando. E o resultado é maravilhoso. São meninos que eram da nossa cidade antiga, a gente está morando em São Paulo agora, mas eles são aqueles meninos que decoram versos áureos, que sabem várias coisas, vários hinos, tudo de cor. Quem sabe as coisas de cor é porque alguém está falando para eles. Exatamente. Então, eles são meninos inteligentíssimos, sabem muito de Bíblia e eles não aprenderam sozinhos. E olha isso, a presença de uma mãe no Japão via Skype para os filhos. É só para você saber que a gente entende que há uma dinâmica de vida muito diferente de umas das outras, mas, por favor, não deixe de estar presente, de ser presente, de ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Que o programa de hoje seja, de verdade, uma inspiração para você. Rian, até que enfim eu deixo você falar, Rian. Darleide, parece que não, mas todo esforço vale a pena, viu? Não sei exatamente o que minha mãe fez, mas quando eu pensava em trazer um souvenir, alguma coisa de alguma viagem, eu pensava em Bíblia. Então, de alguma coisa ficou na cabeça, né? Não sei se ela saturou, mas que você aprendeu a amar a Bíblia, né? Não tá funcionando. Rian, agora você está escrevendo uma Bíblia. Como é que foi? Primeiro, que não contou ali, me conta assim em poucas palavras como foi o momento da entrega da Bíblia. Como foi o dia que você recebeu a Bíblia de presente da sua mãe e do seu pai? Eu já estava bem emocionado porque era formatura. E Deus, eu acho que foi um recadinho muito claro de Deus para mim. Até porque eu estava pensando, eu fiquei ali, nem consegui chorar porque eu vi que Deus estava falando alguma coisa bem clara para mim. Rian, você precisa ainda se empolgar mais com a Bíblia, você precisa estudar mais a palavra de Deus. Então, para mim, foi um marco assim que até hoje tem feito diferença. Hoje eu olho para a Bíblia de um jeito totalmente mais especial ainda, né? Não tem desculpa para ter preguiça, né? Se minha mãe escreveu a Bíblia toda, você vai ter preguiça de acordar de manhã cedo e ler? Não dá para ter, né? Ficou o recado, né? Ficou o recadinho de Deus. Aí você decidiu escrever uma Bíblia também, por quê? Olha, eu queria saber como que é essa experiência. E eu fiquei impressionado porque eu comecei a escrever, estava no Gênesis capítulo 2, já estava aprendendo coisa que já tinha lido um monte de vezes. Quem nunca leu Gênesis capítulo 2, né? E ali eu estava descobrindo novidades. Então, assim, nas primeiras 10 páginas que eu li, eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa muito boa. E eu falei assim, vou começar a conversar com alguns amigos para ver se eles querem fazer o mesmo. Então, essa Bíblia aí, especificamente, eu comecei a escrever ela. Mas eu tenho compartilhado com alguns amigos,
né? 1 hora por página, gasta um tempinho, mas é um Todos negócio. os dias você tem se proposto a escrever? Exatamente. Então eu comecei a escrever ela, então agora que eu estou compartilhando com alguns amigos, e alguns amigos têm agora me ajudado na escrita desse livro aí. Agora... Vem cá, e vocês assim, milimetricamente aqui, ó, capítulo por capítulo, não colinha. foge a página, tem a Bíblia aqui original, e aí você copia daqui exatamente como está. Você fez esse trabalho primeiro, né? Sim. Fizemos, as pessoas Tem uma colinha, perguntam, tem uma colinha. Nair, como que você consegue fazer? Esse foi a guia. Ah, olha, você é muito organizada, gente, não é para qualquer um, não. Olha aqui, ó, a folha guia, pode ir falando, pode ir contando. Então, é a folha guia e a gente, então... Põe aqui embaixo. A intenção era fazer uma cópia realmente, não contando com a minha letra, né? As pessoas dizem que ficou linda a letra, mas disseram que até um anjo, a minha cunhada disse assim, Nair, a tua letra é tão feia que na Bíblia ficou bonita, foi um anjo que te ajudou a escrever. Obrigada, minha cunhada. Vou precisar desse anjo aí, você empresta ele pra mim, porque minha caligrafia é horrível. Então, eu tentei fazer. E é complicado, porque às vezes você escreve um pouquinho mais largo, aí vai ultrapassar a linha. Aí você tem que apertar na próxima linha. Né? Então, é uma arte. Aham. Em tempo inteiro, você tem que estar ligado, né? Para poder ficar certinho como está aí. Que lindo! Agora, você, em um dia desses, ou num período desse, você chegou a escrever 7 horas. Sim. Eu estava muito atrasada. Eu estava muito atrasada. Quem dizia verdade isso? que Eu. teve um ano que seu filho parou o curso de teologia, ficou 1 ano fora, fazendo missão. Agradeceu, né? E aí Mais ela, tempo. meu Deus, Deus seja louvado, agora eu Tempo de posso misericórdia. escrever. Deus seja louvado. Ele ficava, talvez eu vou, talvez eu não vou. Vai, meu E eu filho, falava, vai. Agora eu entendi porque estava benção. sendo incentivo, né? Aí no último, tem uma ideia, quando chegou em março do ano que eu tinha que entregar a Bíblia, eu estava em Isaías. Eu estava no meio da Bíblia. Né? Então eu tive que duplicar, eu falei, ele vai chegar, Senhor, me dê força. Então eu tive que deixar passeios, tive que deixar sábado à noite, eu fazia só isto, eu só escrevia a Bíblia. Eu só estudava a Bíblia, a lição da escola sabatina Eu nunca descobri e isso, escrever né? Bíblia. Nunca E eles não descobriram. sabiam. E às vezes eles conversavam comigo ao telefone, né? E eu falava, eles falavam assim, Senhor, ele não sabe que eu estou aqui me dedicando a ele. Né? Não, tem mais, então tem mais. uma Não coisa é tão tremenda. simplinho assim, não. Quando ele estava fazendo missão num país, sei lá, Bolívia, Argentina, onde você estava? Bolívia. Bolívia, ela escreveu em espanhol, que ela é fina, ela é chique, Chique. e ela escreveu em espanhol. Escreveu até em turco, né? Quando ele estava na Turquia, ela escreveu em turco. Quando ele estava na Alemanha, Eu escrevi em alemão. é alemão. E quando ele passou Na nos Estados Unidos, na Inglaterra foi inglês. é assim, um completo. trabalho, um esmero, alguma coisa assim. É de chorar, né, Joyce? É de chorar. Valeu a pena chorar na abertura. Isso é nossa mãe. E você acabou, olha o que é. Eu disse que o programa, na verdade, é essa grande inspiração, né? Vem aqui, meu câmera, por favor. Isso, é a grande inspiração. Aí o que acontece? Esta mãe, dedicada, oferece um tempo precioso e um presente sem preço, porque não tem onde comprar para esse filho. Esse filho toma a inspiração e começa a escrever a Bíblia, mas tem outras pessoas agora escrevendo a Bíblia com você. Então, está passando a inspiração para outras pessoas. Com certeza. Lá em casa parece que tudo que Deus... Eu digo que é como se fosse um mendigo, né? Recebi a palavra de Deus, descobri que é tão bom que eu quero compartilhar com meus amigos. É impressionante ver que o pessoal tem tido essa experiência e tem gostado muito. Então eu digo que meus pais foram responsáveis por me dar o alimento, né? Por me dando a comida, por me dar a comida, eu falei, esse negócio é bom, né? Eu tava com tanto tempo comendo outra coisa e não sei, então quando eu compartilho, eu me vejo como um mendigo compartilhando comida com as pessoas que querem ver de onde que é, e essa é a palavra de Deus para mim. Rian, você tem 22 anos, já é um pastor, terminou o seu curso de teologia, continua seus estudos agora fazendo mestrado, mas a sua paixão é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Isso tem muito a ver com o que você aprendeu em casa, Com né? certeza, com certeza. Eu vi meu pai todo o tempo, até chamo minha mãe de formiguinha atômica, né? E ela toda animada fazendo a coisa, não é só a Bíblia não, ela faz toda pra cima e pra baixo, meu pai também. Então Seu eu falei, pai é pastor meu pai é também. pastor também, em São Miguel. Então eu falei assim, acho que esse aí é o exemplo, né, que eu tive em casa, de trabalhar, de querer viver uma vida em missão, né? Então eu tenho entregado a minha vida lá no colégio onde eu tô e para onde eu tô planejando ir também pro campo missionário. É um lugar onde tenho procurado levar a palavra de Deus, tem sido uma bênção na minha vida. Eu creio que pode ser para qualquer filho, para qualquer mãe, para qualquer pessoa no mundo mesmo, né? Meninas, eu estou achando que ela não saturou esse filho. Pelo contrário, ela fez esse filho apaixonado por Jesus Cristo e sua palavra, né, Joyce? Eu acho que a recompensa, a maior recompensa que a gente pode receber do esforço como mãe. Olha que eu só tenho uma de 3, eu tenho 1,5, né? Uma de 3 e metade que está aqui.
Mas eu fico me imaginando, até como filha, né? Imaginando os meus pais, o esforço que eles tiveram e o carinho com que eles me criaram e educaram. A recompensa de você saber que o seu filho, através de você, aprendeu a amar Jesus. Olha isso. Eu acho que eu ficaria assim, extremamente emocionada se a Lídia ou a Sara aprendessem através de mim o que ele aprendeu através dela. Amém. E há de ser assim, né, Joyce? Há de ser assim, em nome de Jesus. E você tem um outro filho que já faz teologia também, né? Sim, está no terceiro ano, Marlon. O Marlon fazendo teologia também. Ou seja, a gente sabe que há pais que estão ali do outro lado que tentaram, que ensinaram o caminho e o filho escolheu outro caminho. Porque nós temos a liberdade de escolher. Deus nos deu essa liberdade de escolher. Mas não sinta-se infeliz por causa disso. Sinta-se feliz por você ter ensinado o quanto você pôde ter ensinado. Agora, não perca de vista, você que ainda tem filhos pequenos ou filhos numa fase... Os nossos filhos podem aprender com a gente uma vida inteira. Eles vão sempre nos olhar como referência. Obviamente que isso na infância é muito mais forte, mas considere que a você foi entregue o que nós chamamos de herança. É o carinho de Deus em entregar para você um filho, para que você o ensine a ver em você a imagem e semelhança de Deus. Imagine o quanto é difícil para uma criança, ela não vai conseguir fazer isso, concretizar a Deus, se não for na imagem do pai e da mãe. Então, o que essa mulher fez, o que essas mulheres fazem, o que nós desejamos é ensinar aos nossos filhos sobre quem é Deus. E como que a gente consegue ensinar aos nossos filhos sobre quem é Deus se nós também não estivermos em Deus? Quantas orações feitas, né? Quanta busca em Deus para te dar sabedoria de cuidar dos seus filhos, dos seus filhos, das suas filhas, que assim seja. Ô, Darleide, o meu marido fala uma coisa interessante, uma visão de olhar o verso ensina o menino no caminho em que deve andar. Se a Bíblia quisesse falar de outro jeito, ensina o menino naquele caminho onde ele deve andar. Mas no caminho é para você estar no caminho você com junto. ele, né? Então, ele, como ele vai gostar de ler a Bíblia, se você também não lê a Bíblia, eu imagino que o Rian deve ter visto pai e mãe a vida inteira orando, cantando e trabalhando para Deus, né? Então, ele vai viver da mesma forma, né? E ela falou muito bem, você viver o que você prega. Perfeito. É você viver aquilo, filho, eu estou lhe ensinando, mas eu estou fazendo também. Eu não sou perfeita, mas tenta olhar um pouco para mim. Eu tenho certeza, não sei se ele via ou se não via, mas eu tenho o costume de estudar a Bíblia diariamente. Não na frente dele, nunca perguntei, filho, quantas vezes você viu a mãe estudar a Bíblia, ou o pai estudar a Bíblia, né? Mas isso faz parte. Eu quero aqui dar um recadinho, Sim. porque eu fui esta mãe de Bíblia, porque minha mãe era de Bíblia. Minha mãe passou isso para mim, uma herança, herdei da minha mãe. E eu agradeço para ela. A gente vai passando de mãe para filha, filha para filhos e assim sucessivamente. Louvado seja Deus. Ian, seu recadinho de filho para filhos e mães e pais que estão ali do outro lado, diante disso tudo. Bem, o que eu posso dizer para as mães é que vale a pena cada esforço, cada palavra, cada exemplo, porque os filhos vão lembrar. Eu encontro amigos, às vezes, falam, eu não estou bem direitinho, mas eu lembro daquilo que minha mãe fez, lembro daquilo que minha mãe falou. E para os filhos, se você é um desse filho aí que ouviu sua mãe falando, volta, se provavelmente estiver com a palavra de Deus, tem que ver com a palavra de Deus, ouve, porque com certeza esse é o desejo de Deus. Amém. Então vale a pena cada esforço. E o filho guarda, viu? Leva no coração, são momentos que você leva para a vida inteira e você rege a sua vida naquilo que você aprendeu, né? É o modelo que você tem para regir. Amém. Joyce. Acho que não vai dar para falar, né, Joyce? Ai. Estou muito emocionada, porque é isso que a gente deseja, né? É para isso que eu oro, para que eu seja uma mãe que plante coisas boas e que frutifiquem, né? Linda. Deus te abençoe, amada. Joycinha. A minha oração é que a gente tenha a real noção da responsabilidade que a gente tem para com esses pequenos,
para moldá-los para a eternidade, para que eles frutifiquem para a eternidade, que eles aprendam a amar Jesus e enxergar Jesus através da gente. É um desafio muito grande e a minha oração é para que Deus dê a misericórdia, a sabedoria dele em dobro, triplo, o que eu precisar para E ele dá. para conseguir essa tarefa, porque vai ser lindo o dia que eu puder entregar minhas filhas ou que a gente puder entregar nossos filhos de volta nas mãos de Jesus, porque eles são herança emprestada, que é para a gente moldar e devolver essa bênção. E ele poder olhar para mim e dizer assim, você fez o seu melhor. Essa vai ser uma grande experiência, um momento maravilhoso. Amém. Deus abençoe, amado. Muito obrigada. O nosso tempo acabou. Eu não vou poder dar um oi, eu tenho que dar um oi. Eu tenho que dar um oi bem gostoso, um abraço bem gostoso aos meus amigos do Senac. Se eu chegar lá sem esse abraço, Darleide, eu não entro em sala de aula. Então, eu mando um abraço tremendo para todos vocês e até quarta-feira. Obrigada. Lindos, vocês fizeram um programa incrível, muito obrigada. Obrigada você de casa pelo carinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Sueli, o Rosivaldo nos acompanhando lá em Campinas também. Para minha amiga Gel, tá me acompanhando. Um beijo. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Foi uma delícia estar com vocês aqui neste programa, com vocês, pelas lágrimas, pela emoção, pelos ensinamentos, pela realidade. Você é o resumo do sonho das mães. Que Deus te abençoe no seu ministério, pastor. Obrigado, obrigado. Beijo, povo lindo aí de casa que eu amo tanto. Até a semana que vem.